Vamos entender agora detalhadamente o que significa a parábola do semeador. A palavra de Deus, a semente, é semeada em todos, mas o resultado, meus irmãos, o fruto, depende do tipo de solo, ou seja, o coração da pessoa. O coração da pessoa que recebe a palavra, mostrando a importância de um coração receptivo, vigilante contra distrações e preocupações, e com raiz profunda na fé, para que a palavra cresça e frutifique, revelando que somos responsáveis por preparar nosso coração para acolher os ensinamentos de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, mostrando de novo, a palavra de Deus é a semente que vai cair em 4 tipos de solo. O semeador é Jesus e os evangelizadores. O primeiro semeador que saiu a semear foi Jesus. Depois ele comissionou os discípulos, e dos discípulos espalhou por toda a terra. E hoje, os evangelizadores, os que estão pregando a palavra de Deus, também pode-se dizer que são os semeadores. Amém. Entenderam, irmãos? Até aí, bem compreendido? Vemos então os 4 tipos de solos e seus significados, tá bom? Eu gostaria que a igreja gravasse bem, é muito importante, porque relativamente acontece com todas as pessoas quando a gente prega para uma pessoa e convida ela para vir até a igreja, faz o convite, por uma pregação, ou pelo celular, ou pelo WhatsApp, ou pessoalmente, ela vai responder, ela vai agir por 4 situações, meus irmãos. Amém? Amém. Então vamos prestar bem atenção, tá bom? Para que podemos ter um amplo entendimento. Eu vou pedir para a missionária já subir. Missionária, se prepare, né? Suba. Teremos aqui uma simulação. Eu e a missionária vamos estar fazendo aqui uma simulação dessas 4 situações que Jesus Cristo revelou sobre a parábola do semeador. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 13, versículo 4. Mateus 13, 4. Vamos acompanhar na Bíblia. Essa parábola do semeador, ela se inicia no capítulo 13 de Mateus. Todos acharam? Tá bom. Vamos lá. Um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e as comeram. Aqui nós estamos então passando que ao semear, o semeador saiu e essa pessoa, ela recebeu a semente ao pé do caminho, e vieram as aves e as comeram. O pastor agora vai fazer uma simulação como se ele estivesse no serviço de pregação. A pessoa, a moradora, a missionária, vai estar recebendo a nossa publicação. E depois ela vai estar agindo como a pessoa que recebeu a semente na beira do caminho. Vamos acompanhar. Boa tarde, tudo bem? Estou passando hoje aqui na sua rua, conversando com seus vizinhos, e gostaria de ter o privilégio de conversar com você uma mensagem importantíssima da Bíblia Sagrada. Seria possível? Sim, pode ser. Eu trago uma informação aqui sobre a humanidade terá uma segunda chance. Será que nós somos criados por Deus só para nascer, crescer, envelhecer, sofrer e morrer? Será que a vida é só isso realmente? Então, aqui nessa publicação, mostra realmente qual foi o propósito de Deus para com a terra e por que houve essa mudança, por que tem tantos desastres hoje em dia. Gostaria de compartilhar com você, todas as respostas estão aqui, né, dentro da Bíblia, está tudo marcadinho. Numa próxima oportunidade, podemos conversar. Tá bom, eu vou dar uma lida. Tá bom, obrigado, viu? Uma boa tarde. Obrigado. Meus irmãos, continuando em Mateus 13, 19, agora vamos ver o resultado da parábola que recebeu à beira do caminho. 13, 19.
ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nossa, não estou entendendo nada. Folheto complicado. O serviço de Jesus é meio difícil. Tantos versículos, tantas coisas. Eu já perdi um ente querido, mas acho que não vou ver mais ele não. Acho que morreu aqui e acabou. Nossa, minha amiga está me ligando. Oi, Francisca, tudo bem? Não, Francisca, eu estava aqui vendo um folhetinho que eu acabei de receber, que passaram aqui na minha porta, né? Até achei que era Testemunha de Jeová, mas não é. É uma igreja nova que está aqui perto agora. E estava vendo aqui, mas o que você quer? Vai ter a festa do aniversário da Regina? E é hoje? Porque eu estava vendo aqui o folhetinho, tem um endereço aqui, até ia visitar essa igreja aqui, mas deixa pra lá. Deixa então, eu vou na festa com você, tá bom? A gente se encontra então 7 horas aqui no Guapurá, tá bom? Eu fico te aguardando, tá bom? Tchau. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Essa foi a primeira parábola. Vamos para a segunda agora. A outra semente que caiu em solo rochoso. Abram suas Bíblias agora, continue em Mateus capítulo 13. Agora é o 5 e o 6, que fala sobre a parábola que caiu no solo rochoso. Passa a dizer: outra parte caiu em solo rochoso, aonde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Seria possível compartilhar uma publicação espiritual da nossa igreja com você? Testemunha de Jeová? Não, já ouvi vocês muito, já até estudei com vocês, mas... Não somos Testemunha de Jeová, somos da igreja Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vocês também estão fazendo essa... Também, porque foi uma ordem que Jesus nos deu. E a gente também está fazendo. Se é possível compartilhar, é uma publicação muito importante. Sobre o que seria? Fala justamente sobre o amor da maioria se esfriou. Nota-se aqui que é o que mais está acontecendo hoje em dia. As pessoas elas estão tirando a vida das outras por apenas um aparelho de celular. E o Jesus disse que exatamente estaria nessas condições no tempo do fim. Aqui ela está toda ilustrada com textos da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de compartilhar com você. Numa próxima oportunidade a gente conversa, né? Se você tiver alguma dúvida, será de grande importância eu conversar com você e tirar suas dúvidas. Deixa eu dar uma olhada, assim. Tem endereço aqui, né? Isso. Muito interessante, uma revista bonita. Tem bastante coisa aqui, né? Tá bom. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Uma boa tarde. Boa tarde. Vamos ver o resultado agora. Quem recebe a semente que cai num solo rochoso. Mateus 13, permanecendo do 20 ao 21. Porém, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo essa pessoa desanima e se ofende. Vamos ver. Nossa, eu vou nessa igreja, vou tomar um banho e vou me trocar. Ixi, minha amiga mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Deixa eu ver o que ela está dizendo. Minha amiga aqui, me perguntando por que eu não fui na igreja dela mais, sabendo que, ela está sabendo que eu estou indo, né, agora numa igreja pequena aqui no bairro, e ela está falando que essa igreja pequena não tem o Espírito Santo.
Só o Espírito Santo está nessas igrejas grandes, né? Cheias de pessoas, né? Nossa, acho que a minha amiga tem razão. Eu acho que eu vou lá na igreja dela mesmo. Não vou na igreja ali não, que eu recebi esse folheto não. Porque acho que essa igreja é muito pequena. Não tem quase ninguém, né? Igreja nova. Eu vou lá. Nessa igreja que é bem maior, tem muito mais pessoas. Acho que ela está com razão. Deus deve habitar em locais muito cheios. Vou voltar para aquela igreja. Percebe, meus irmãos? Novamente, essa pessoa, ela recebeu a palavra num terreno onde é um solo rochoso, por cima de pedra. Então logo se criou a raiz. Ela recebeu a palavra com alegria. Na porta, ela foi alegre. Mas olha, houve pouca duração. Quando chegou a perseguição e a angústia por causa da palavra, ela logo desanimou. Ao receber uma mensagem de pessoas criticando a fé a qual ela escolheu seguir, infelizmente, por ela não ter uma raiz profunda, ela logo desanimou e a palavra morreu em sua vida. Amém, igreja? Agora nós vamos falar sobre a palavra que caiu sobre espinhos. É a terceira palavra, né? A semente que caiu em espinhos. Vamos ver Mateus 13:7. Mateus 13:7. E outra que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Está lembrado de mim? Eu passei uma vez, deixei uma publicação com você sobre justamente se a humanidade teria uma segunda chance. Você conseguiu ler, dar uma lida? Eu dei uma lidinha por cima. Tem alguma dúvida? Eu já perdi a minha mãe, né? Certo. Perdi meu irmão. E pra mim não tinha outra vida, né? Acabou aqui, acabou, né? Certo, mas você sabe que a Bíblia Sagrada, podemos confiar nela. E ela traz um texto muito importante e consolador, que está lá justamente em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Eu só vou considerar aqui, que fala justamente, eu não sei se você conseguiu ver aqui. Eu dei por cima, né? Olha só, passa assim: e vem a hora e é a hora que os que estão no túmulos memoriais escutarão a sua voz. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que fizeram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Então nota-se que as pessoas terão uma segunda oportunidade, né? Então, numa outra oportunidade, eu trouxe só esse texto para você, que é um texto consolador, que podemos ter realmente esperança que um dia veremos novamente os nossos entes queridos. Nossa, que bom. Tá bom? E nós temos a nossa igreja, né? Você viu? Aqui está tudo certinho, especificado, o endereço. Venha nos visitar uma hora, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Obrigado, senhor. Os irmãos abrem as suas Bíblias, Mateus 13:22. Vamos ver a parte final da parábolas que receberam as pessoas sobre espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e essa pessoa, ela fica infrutífera. Eu até queria ir nessa igreja aqui, mas preciso trabalhar, ganhar dinheiro para pagar minhas contas, minha água e minha luz está atrasada. Eu sei que a Bíblia fala que é para colocar o reino em primeiro lugar, mas depois eu vou nessa igreja. Deus sabe, né, que eu tenho que trabalhar. Nossa, tá chegando um cliente agora, eu vou lá, deixa a igreja para depois, vou lá atender o cliente. E olha, meus irmãos, essa terceira situação sobre receber a palavra sobre espinhos, e que a pessoa até ela sente vontade de seguir a Jesus Cristo, mas a sedução do mundo e as riquezas o sufocam. Isso tem acontecido constantemente. As pessoas não conseguem colocar o reino em primeiro lugar, conforme Mateus 6,33. O reino é sua justiça. As pessoas sempre colocam a palavra de Deus em segundo e terceiro plano, abrem mão da palavra e colocam as riquezas e a sedução do mundo em primeiro lugar. E depois não reclamem se a vida de vocês não prospera. Agora, a última parábola, a parábola da boa semente, né? Mateus 13:8. Mateus 13:8. Todos nós. E a outra que caiu em boa terra
E deu fruto, uma 100, e a outra 60, e a outra 30 vezes. Boa tarde, Rita. Tudo bem, pastor? Tudo bom? É um prazer vê-la novamente, né? Fiquei muito feliz em saber ver você na igreja. Estou gostando bastante. Você tem nos visitado, né? Depois que o pastor veio na sua casa 2 vezes, aí eu consegui vir, né? A irmã na igreja. Está gostando? Estou amando, pastor. Graças a Deus eu estava orando, né? Para Deus me mostrar um lugar, para a gente adorar a Deus, um lugar que não fica, né, toda hora pedindo dízimo, dinheiro, é um lugar para adoração. Então, Deus me chamou e graças a Deus colocou o Senhor no meu caminho e estou muito contente. Muito feliz, eu também fico muito feliz e você nota assim. E agora eu estou chamando a minha mãe, as minhas irmãs, vou trazer os vizinhos, vou trazer todo mundo que eu puder. Maravilha, e você vê agora a importância da pregação do Evangelho de Cristo, tá bom? Verdade. E logo logo eu tenho certeza que Deus preparará a sua saída para o serviço de pregação. Eu já estou com vontade, quero ir pregar para as pessoas, estou com muita vontade. Obrigado, viu? Senão vou visitar outras pessoas também. Obrigada, Senhor. Conclusão, Mateus 13:23. Vamos fazer a conclusão. Essa é da boa semente. Boa semente. Irmãos, Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e o que compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30 vezes mais. Nossa, estou muito contente. Puxa vida, que bom que eu achei essa igreja, né? Gostei muito da pregação, da palavra. Agora eu vou convidar todo mundo que eu conheço, minhas amigas, minhas irmãs, minha mãe também. Vou tentar trazer toda a minha família, né? Quem sabe eu consigo trazer todo mundo para a igreja. Glória a Deus. Os irmãos gostaram da representação? A parábola do semeador era um pouquinho complicada, né? Para quem nunca estudou. Você vê que nós fizemos uma simulação aqui, que é o que acontece verdadeiramente aí fora. Ao levar a pregação para as pessoas, o Evangelho, embora as pessoas elas sejam bem educadas e receptivas na sua frente, mas a gente não sabe, quando elas entram para dentro de casa, qual será a reação delas. Eu já peguei situação no serviço de pregação, que a pessoa chegou a falar para mim assim: olha, eu orei, eu estava orando para Deus, para que alguém viesse me trazer uma palavra consoladora, porque eu estava com um problema, e olha, o problema que essa pessoa estava passando é justamente o problema de morte dentro da sua família, um ente querido que ele havia perdido. Então, a palavra que eu levei para essa pessoa deu um estímulo nessa pessoa e um ânimo, e a pessoa ela ficou muito feliz. Mas, infelizmente, como vimos aqui, nós vimos a semente que caiu no espinho, nós vimos a semente que caiu na beira do caminho e vimos a semente que caiu no solo rochoso. Essas três situações, meus irmãos, o inimigo trabalha muito, demais, para impedir que a pessoa, no final, venha até a nossa igreja. Demais. Então, embora nós pregamos, lançamos a semente, a gente pode até regar. Regar, o que eu falo, seria visitar. Os irmãos percebem que o pastor fez uma revisita para a irmã missionária? E através da revisita, eu consegui passar para ela uma esperança. E através da revisita, na quarta situação, ela já estava dentro da igreja, produzindo frutos excelentes. Que é a parte da boa terra. Que é justamente a situação que vocês se encontram. Vocês receberam a palavra na boa terra, porque estão aqui desde a inauguração dessa igreja. Agora falta vocês produzir 60, 100, 30 vezes mais. De que maneira vocês vão conseguir fazer isso? Evangelizando, mas alguns irmãos ainda não podem sair na pregação com a gente, não estão preparados, mas mesmo assim vocês podem convidar as pessoas, tá? Convidando parentes, pessoas, amigos, para que também a semente possa ser lançada numa boa terra, na vida das pessoas. Amém, igreja? Amém. As pessoas vindo até aqui, tudo que elas precisam na realidade é vir nos visitar. Vindo nos visitar, se o coração dela estiver preparado para receber a palavra, como eu citei desde o começo, né?
que o solo é o coração, e nós temos que preparar o coração para receber a palavra, se a pessoa tiver mesmo com a vontade de querer servir a Jesus e mudar a sua vida e conhecer a palavra, ela vindo nos visitar, ela fica, ela permanece e ela volta, meus irmãos. Amém? Amém? E isso que queremos estender a todos vocês, né? O pastor está preparando essa igreja, está preparando os irmãos justamente para evangelizações. Vamos aprender agora, na parte final, as lições essenciais dessa parábola. Por exemplo, responsabilidade pessoal. Somos nós que decidimos se seremos um solo fértil ou não. Somente nós. Preparando o quê? O quê? O nosso coração para a palavra. Amém? Amém? Vamos falar da ação do maligno. O diabo tenta remover a palavra do coração das pessoas, incutindo prazeres momentâneos, para te tirar da presença de Deus. Eu vou repetir de novo. Isso é importante. Lembra que o pastor falou? Nas 3 situações da parábola, o diabo vai agir. Tudo que ele não quer é que você venha visitar uma igreja. A igreja que pega a palavra de Cristo. Tudo que ele não quer. Então, você recebendo a semente ao andar no caminho, recebendo a semente em pedras, no solo pedregoso, ou recebendo a semente em espinhos. Nessas 3 situações, o diabo vai agir na sua vida, se não tomar cuidado. Olha só, vou repetir: a ação do maligno. O diabo tenta remover a palavra do seu coração, o coração das pessoas, incutindo prazeres momentâneos, para te tirar, esse é o objetivo, somente esse, para te tirar da presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Persistência. Aliás, é o que eu ando pregando nessa igreja aqui, né? Eu estou parecendo às vezes uma vitrola repetida aqui, né? Persistência, perseverança, persistência, perseverança. E até hoje eu não consegui unir essa igreja toda aqui, né? Sem olhar para uma alma e falar: está todo mundo aqui. Que bom, não consegui ainda. Não consegui. E eu venho falando: perseverança, persistir. Olha só, persistência. O semeador. Quem é o semeador? Quem é o semeador, igreja? Todo mundo? Jesus. Quem mais? Quem? Exatamente. Somos nós, Jesus e os pregadores da palavra. Somos o semeador. Continue a semear. E nós devemos persistir na fé, mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das dificuldades, devemos persistir e perseverar na fé e na dificuldade. Amém, igreja? Não esqueçam disso, tá bom? E foco nas prioridades, né? A parábola, ela alerta para não deixar as preocupações e o materialismo sufocar o seu crescimento espiritual. Para isso, devemos sempre priorizar o reino de Deus, conforme Mateus 6:33. Eu não conhecia até hoje, acredito que a missionária também não tenha conhecido até hoje, uma pessoa que priorizou o reino de Deus e mais tarde se arrependeu. Eu nunca vi na minha vida, desde menino, que eu entro numa igreja, eu estou dentro de uma igreja, eu conseguia ver diferença entre irmãos, entre pessoas. Eu conseguiria ver os mais abençoados e os menos abençoados. Eu conseguiria ver dentro da própria igreja, da mesma palavra que a pessoa recebia. E eu procurava entender, mas eu era menino, não tinha discernimento. Hoje eu consigo entender o porquê. Como foi no passado, é nos dias de hoje. Deus estenderá a mão sempre para aqueles que colocam Ele em primeiro lugar. Não esqueçam disso, meus irmãos. Coloca sempre o reino de Deus, mesmo nas dificuldades, como eu salientei. Sempre persevere, busque crescimento espiritual. Não se estabilize a sua espiritualidade. Temos que buscar o crescimento. Por quê? Porque temos que amadurecer, crescer e evangelizar. Seremos completos para Cristo quando estivermos evangelizando, pregando para as pessoas, como Jesus comissionou seus discípulos. Ali fala: ensinando. Ide, portanto,
Pregai o Evangelho. E, olha só, ensinando a observar, ensinando, aprendendo o Evangelho. Então, é exatamente isso. Não devemos parar o nosso crescimento espiritual. Se pararmos e aceitarmos o nosso crescimento, eu já vou à igreja, eu já oro e faço a minha parte. Para mim, já está bom. Não pense assim. O cristão não pode pensar assim. Se você pensar exatamente assim, o irmão não vai conseguir alcançar a graça total. A graça total que é justamente o irmão estar preparado, equipado para toda boa obra. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Veja a importância de estarmos buscando diariamente, aprendendo sobre a palavra. Nota-se, toda a Escritura, divinamente, ela é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Agora nota-se, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. É exatamente isso que buscamos constantemente e diariamente. Deus tem sido tão bom com essa igreja aqui. Muito bom ele tem sido. Porque ele tem ajudado a preparar pessoas aqui para evangelização. Sabemos que é uma obra desafiadora que o inimigo trabalha contra. Vocês acham que Satanás, o diabo, fica feliz em ver uma igreja pregando a palavra de Deus, colocando em prática tudo que Jesus Cristo pediu, saindo para evangelização? Ele não se sente feliz. Mas temos que avançar, temos que crescer, temos que orar pela igreja. A orar, temos que pedir a bênção para essa igreja, para Jeová e para Jesus, para que mais e mais irmãos possam se apresentar para o serviço de pregação. Fazendo isso, essa igreja vai crescer cada vez mais. Chegará uma época aqui que teremos que fazer 2 congregações no mesmo local, porque não terá lugar para mais pessoas. Glória a Deus. Amém. É isso que devemos fazer, meus irmãos. Amém. Então, o pastor, ele pede para que todos vocês não estabilizem, não parem o crescimento espiritual de vocês. Avançam, cresçam em conhecimento, cresçam em espiritualidade. Busquem a riqueza, uma riqueza que é a palavra de Deus, constantemente. Apresente-se para Deus, mostrando verdadeiramente o alvo e o objetivo que você quer alcançar. Se empenhe nisso de todo o seu coração. E pode ter certeza de uma coisa: Deus estará ouvindo as suas orações. E que o senhor ou a senhora pedir, o irmão e a irmã solicitar, tiver no agrado de Deus, certamente Ele te concederá. E o irmão, logo, como a irmã Gessi, estará preparado, mais um irmão, para declarar as boas novas de salvação do reino de Deus. Amém?